queria trazer, de repente, uma última pergunta, né, para a gente falar agora justamente sobre isso, né? De repente, a gente fala um pouco sobre a capacitação desse profissional, né? O que ele precisa hoje, quais são as skills necessárias, o que ele precisa para se desenvolver, para começar a atuar nessa área de ABM, né? E, de repente, até para o gestor, né? O que ele precisa dentro da estrutura dele lá no marketing, ou, de repente, da onde vira essa demanda, né? Às vezes pode vir até, inclusive, da área de vendas, né? Uma demanda de ter uma estrutura de ABM. O que ele precisa para, de fato, construir essa estrutura? Eu vou dar uma introdução aqui, Marina, eu passo a bola para você também, tá? Eu queria aqui, Marcelo, se você me permite, eu sei que a gente já está caminhando para o finalzinho, trazer um complemento para a pergunta da Ayla, que é o seguinte, a minha experiência nos últimos anos foi trabalhando com grandes contas, 100% ABM, e aí o que acontece? Você não vende para grandes contas sem ABM hoje, tá? Não estou falando assim, tipo, é regra. Eu até consigo botar um BDR lá, fazer um trabalho e gerar algumas oportunidades, mas para quem trabalha com grandes contas complexas, ticket médio alto, o ABM, o prospecção tradicional não funciona. Então, para mim, esse é o principal argumento sobre levar a cultura do ABM para a empresa. Vai trabalhar grandes contas? Tem que olhar para o ABM, tem que olhar. Assim, já não é mais uma opção, porque o nosso cliente está exigente. Eu preciso fazer uma personalização para ele. Se eu quiser sentar com um tomador de decisão numa mesa, eu preciso fazer um evento personalizado para ele, um jantar, um almoço, ou alguma coisa, trazê-lo para próximo, criar essa confiança com ele. Então, para mim, assim, eu não sei se tem alguém aqui que discorda, mas o ABM é o que vai funcionar trabalhando grandes contas, assim, e esse discurso geralmente funciona. Aí o ponto que pega muito, como a Marina trouxe, a falta de muitos cases aqui no Brasil gera essa insegurança, né? Nas empresas. Putz, mas como é que eu vou apostar aqui uma grana, um budget, montar uma equipe, numa estrutura de ABM que eu não sei se vai dar resultado? Aí tem que construir toda uma narrativa, uma apresentação, convencer as áreas, vendas e marketing precisam estar extremamente alinhados ali. Então tem que ter esse trabalho interno de relacionamento para garantir, porque assim, vendas precisa do ABM, marketing precisa fazer o ABM para trazer o resultado que é esperado. E aí, puxando para o finalzinho aqui, Marcelo, na sua pergunta em relação às habilidades, a minha visão, e eu até conversando com outras pessoas que já praticam o ABM, tem poucos profissionais com experiência de ABM no mercado. E muitas empresas estão buscando profissionais de ABM agora porque querem entender, querem testar, querem ver como funciona. Então, a gente tem muitos profissionais que tiraram uma certificação, entendem, mas às vezes não têm experiência. E aí a empresa também não tem essa experiência para ajudar esse profissional a deslanchar, a se destacar. Então, eu acho que é muito ir pelo teste, dar oportunidade para essa pessoa se desenvolver. Às vezes não precisa trazer uma pessoa de mercado, você pode preparar alguém ou de vendas ou de marketing que queira atuar nessa função, se desenvolver, aprender como funciona e começar com uma célula de testes de ABM dentro da empresa. Pode funcionar, já fiz isso na prática e funcionou. Em termos de habilidades aqui, eu acho que, olhando para tudo que a gente trouxe de discussão aqui sobre integração nas áreas, proatividade, eu acho que já diz um pouco sobre esse profissional. É uma pessoa que tem que ser muito bem articulada. Uma fala que a Marina trouxe também, que é sobre ter maestria ali. Então, a maestria é você ter uma habilidade de conduzir várias coisas, falar com várias áreas, ter bom relacionamento com todo mundo. Então, isso vai ser extremamente necessário para essa pessoa. Tá? Eu acho que uma boa comunicação para você gerar a influência que você precisa, tem que ser uma pessoa organizada. A gente está falando aqui de uma metodologia que envolve muito processo, volume de informação, volume de atividade, então essa pessoa precisa ter essa organização, né? Ela precisa se dedicar também a estar sempre aprendendo mais sobre a ABM e conversando com o mercado. Porque assim, se principalmente o ABM é novo dentro da empresa, onde essa pessoa vai buscar referência das melhores práticas de ABM? No mercado, fazendo benchmark, se conectando com outras pessoas. Então, essa pessoa precisa ter esse nível de influência também. E acho que ter um viés analítico, né? A gente, no ABM, tem um ativo que a gente fala muito, que é o score de contas. Como é que eu vou entender se eu estou no caminho ou não estou no caminho? É o score de contas. E aí, pode ser papo aqui para uma outra conversa, mas como é que eu meço aqui dentro da minha estratégia o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, pesquisem depois, pessoal, o score de contas, tá? Que não deu tempo da gente aprofundar. E eu vou passar aqui para a Marina me complementar em relação às habilidades desse profissional. Super concordo com a Angelita, todos os pontos.
principalmente a questão da oportunização. Então, para as empresas que estão buscando os profissionais de ABM, entender que essa procura não vai ser tão fácil por conta de tudo isso aqui que a gente comentou, mas que às vezes tem uma pessoa que está no CS, que está em vendas, que está no marketing, que tem esse intento de começar e pode fazer um bom trabalho. Vocês acham que as pessoas que estão com anos de ABM começaram da onde, galera? Eu mesma, a minha trajetória foi, estava num lugar, estava outra squad de ABM sendo feita em outra empresa, aquela empresa valorizou toda a minha experiência com inbound e outbound, fui para lá, chegando lá, eu vi a oportunidade de fazer o planejamento, sentei com o meu gerente e falei, olha, eu tenho tudo isso de experiência com outras estratégias e aprendi tudo de ABM, eu posso tocar? Foi a confiança de uma pessoa que coordenava, gerenciava a geração de demanda, de confiar no meu trabalho, de confiar na minha experiência em outras coisas e na minha capacitação em ABM, que gerou os cases do meu trabalho em ABM até agora. Então, oportunizem para as pessoas que estão dentro de casa também, porque pode dar muito certo. Um conselho para as pessoas de ABM, não se apegarem só à questão política, a questão de se relacionar bem, ser organizado é essencial, onde ele tocou num ponto, porque é muita ação minuciosinha, pequenininha, que você precisa responder de maneira com acurácia, né, eu diria. Mas não deixem de estudar o ferramental, tá ok, gente? O ferramental, porque você vai precisar usar um Sales Navigator, um Lead Feeder, você vai precisar usar ferramentas como as que a gente tem aqui na Cortex de inteligência B2B. Você vai precisar extrair, e aí o nosso tema aqui, como usar dados dentro das estratégias, você vai precisar analisar dados. O pessoal de inbound e outbound tem essa questão de análise, nós, principalmente. A gente vai ter que fazer comparações entre as ações, a gente vai ter que também entender a questão de dados e como eles funcionam, tá? Então, seja organizado, seja articulado, proponha, seja propositivo e conte com ferramentas que vão facilitar muito a sua vida no dia a dia.